Fala galera, beleza? Neste último vídeo da parte de cinética química, nós aprenderemos como fazer a lei da velocidade. Pois bem, a velocidade de qualquer reação genérica de produtos se tornando reagentes pode ser expressa através de uma equação matemática, no qual a velocidade é igual a uma constante vezes o produtório. Lembrando que produtório indica multiplicação de todos os reagentes envolvidos elevado à chamada ordem da reação, sendo que essa ordem da reação vai depender do tipo de reação que a gente vai falar, podendo ser do tipo elementar ou não elementar. Muito bem, para uma reação elementar, que nada mais é que uma reação que vai ocorrer em uma única etapa, a equação da velocidade é bastante simples. Olhando então, a equação da velocidade vai ser uma constante vezes todos os reagentes envolvidos. Muito bem, em uma reação elementar, nós temos, por exemplo, o A reagindo com 2B formando o AB2. Se ela é elementar, ela vai ocorrer em uma única etapa, no qual o A reage com os 2B simultaneamente, formando o AB2. Dessa forma, podemos considerar os reagentes como A e B. Considerando então, nós temos a concentração do A vezes a concentração do B. E o legalzinho disso tudo é que na reação elementar, as ordens da reação, que são nada mais que os coeficientes aqui que multiplicam os expoentes, correspondem exatamente aos numerozinhos do balanceamento. Ou seja, o A fica elevado a 1 e o B fica elevado ao quadrado. Maravilha, essa então fica sendo a expressão da velocidade para uma reação elementar. É bastante simples. Agora, se uma reação for não elementar, ela vai ocorrer em mais de uma etapa. E se ela vai ocorrer em mais de uma etapa, nós temos que definir qual das duas etapas vai ser importante para expressar a velocidade. A velocidade, ela sempre vai ser expressa em relação à lenta. Portanto, nós devemos definir quais etapas estão acontecendo e definir qual delas é a lenta e qual delas é a rápida. Se considerarmos a global como sendo essa, veja que aqui acontece duas etapas. Em uma primeira etapa, que eu vou dizer aqui para vocês que a etapa lenta deve ser informado, o A reage com apenas um dos Bs formando o AB. E aí, numa segunda etapa, que vai ser uma etapa bastante mais rápida em relação à primeira, nós temos que o AB, que foi formado aqui na primeira, reage com o outro B, formando o B2. Se você somar essas duas reações aqui, o AB corta com o AB, nós temos a mesma reação global. Nem podia dar diferente disso. Mas então, para fazer a equação da velocidade, eu preciso obrigatoriamente da etapa lenta, que corresponde a esta daqui. Então, fica sendo constante vezes concentração do reagente A, elevado a 1, que é o número que está aqui, vezes concentração do reagente B, também elevado a 1, que é o númerozinho aqui na frente do balanceamento. Nós ficamos então com isso daqui. Veja, se você utilizasse a equação global, sobre o B apareceria um 2, o que não é verdade para reações elementares. Veja que se você utilizasse a global, apareceria aqui, como expoente do B, o número 2, o que não é obrigatoriamente verdade para reações não elementares. Ainda é possível determinar experimentalmente os valores da ordem da reação, caso você não conheça o mecanismo. Se não for conhecido o mecanismo, como por exemplo é aqui, nós vamos ter que determinar experimentalmente. Para isso, analisa-se a velocidade da reação para diferentes concentrações dos reagentes A e B. Esses dados são geralmente fornecidos para vocês. Olhando esses dados, nós conseguimos então calcular a ordem da reação. Muito bem, vou calcular para o A e vou calcular para o B, sabendo então que ela vai ficar com uma cara desse tipo, constante vezes concentração do primeiro reagente, reagente A, elevado a um coeficiente que aqui eu não sei qual é, então vou falar Azinho, vezes reagente B, que é elevado aqui a um coeficiente que eu não sei qual é, Bzinho, porque é não elementar, então não obrigatoriamente corresponde a esses numerozinhos do balanceamento. Fica com essa cara, então, portanto, eu vou determinar Azinho aqui e eu vou determinar Bzinho aqui. Prestem atenção porque não é difícil. Tudo que você vai ter que fazer para calcular do A é pegar quaisquer uma das linhas da tabela, no qual o outro reagente fique constante. Como assim? Por exemplo, quero determinar o A. Então, eu vou pegar aqui quaisquer linhas que o B fica constante, que no caso é esse e esse.
Com ele constante, o que eu percebo aqui? O que está acontecendo com o A? Ele está indo de 1 para 2. Então, ele vai de 1 para 2 em relação à concentração. E o que está acontecendo com a velocidade nesse processo? A velocidade está indo de 0,5 para 1. Note que de um lado está dobrando e do outro lado está dobrando também. Como esse lado se refere à concentração, eu noto então que desse lado dobrou, do outro lado aconteceu a mesma proporção, ou seja, esse Azinho é igual a 1 para que a proporcionalidade seja verdadeira. Já para o caso do B, eu procuro agora qual das linhas da tabela tem a variação do A constante, que é essa e essa. E nós notamos então que aqui dobrou a quantidade de concentração. Então a concentração de B foi de 1 para 2, dobrando. O que aconteceu então com a velocidade? Nesse mesmo processo, ela foi de 0,5 para 1. Portanto, 0,5 para 1 também sofrendo o mesmo processo, dobrando. Portanto, 2 elevado ao Bzinho vai ter que dobrar do outro lado também. E aí a gente chega na mesma conclusão, que o Bzinho é igual a 1. Ou seja, os valores aqui então correspondem o A a 1 e o Bzinho igual a 1. E aí, portanto, nós temos que a velocidade da reação é constante. Concentração de A elevado a 1 não precisa colocar, vezes concentração de B elevado a B não precisa colocar. E uma última informação, a gente ainda pode pegar a ordem global da reação química. A ordem global nada mais é que somar todos os coeficientes, ou seja, A mais B. Nesse caso, 1 mais 1, nós temos a ordem global igual a 2. Beleza? Utilizando-se qualquer um desses valores aqui, você pode colocar a velocidade, a concentração do A, a concentração do B e também determinar a constante K, caso seja necessário. Beleza? Valeu!